Minutos, deputado Júlio Lopes, do PP, Distrito Federal. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, subo a essa tribuna hoje emocionado, muito emocionado em razão do falecimento de um brasileiro ontem, herói da República, herói dos ideais da pátria, herói dos que empreendem, herói dos que trabalham, um homem empresário, dono de uma empresa chamada Luiz Estofados, que ao se ver diante da constrangedora e difícil situação de ter de demitir 220 dos seus funcionários, preferiu se matar, senhor presidente. É dramática a história desse brasileiro, que campeão sim de verdade, campeão do livre empreendedorismo, campeão da força daqueles brasileiros que acordam ao amanhecer e vão dormir à noite, fatigados por uma cansável luta infinda de tentar vencer as inúmeras e crescentes dificuldades do país. Faço aqui, senhor presidente, um luto de 1 minuto em homenagem a Luiz Antônio Sucussolino. Luiz Antônio Sucussolino é um brasileiro herói, é um homem que empreendeu uma indústria e, ao se ver diante da trágica dificuldade de ter de dispensar 223 de seus colaboradores, resolve optar por sua própria morte. Peço aqui 1 minuto de silêncio, senhor presidente. Faço esse silêncio, senhor presidente, porque muitas vezes o silêncio fala mais do que muitas vozes altas, do que muitos gritos, do que muitas ações. E aqui quero dar um breve relato do que foi esse trágico incidente. Dono do local da onde se encontrou o corpo do senhor Luiz Antônio chegou a afirmar à imprensa que fez tudo isso para evitar que as demissões ocorressem. Ele revelou que conversou com os sindicatos, mas as entidades não quiseram entender as suas propostas. Tudo o que ele queria era que entendessem a absoluta e imperiosa necessidade da fábrica de diminuir 20% da jornada e 20% dos salários, deputado Heráclito. Porque assim ele, que era empregador de mais de 1.100 funcionários, poderia manter a integralidade desses. Os sindicatos não entenderam, as entidades de classe não entenderam, e o senhor Luiz Antônio continuou a sua luta tentando preservar os seus empregos na sua pequena fábrica de sofás. Ao ver-se constrangido e sem alternativas, teve então que demitir 223 dos seus funcionários, fazendo ainda a permanência de 870 outros colaboradores na Luiz Estofados. Mas Mauro, presidente dessa Casa Legislativa, ele lamentavelmente foi esquecido pelo BNDES para ser um campeão nacional. Certamente ele foi esquecido por todos para ser salvo por um crédito minimamente razoável para salvar a sua empresa. Porque no patamar de juros que está hoje, o senhor Luiz Antônio sabia que não havia dinheiro ou recurso que ele tomasse que fizesse salvar a sua fábrica e os seus empregos e os seus empregados. Ele sai da vida para entrar na história como fez Getúlio Vargas, e aqui nem eu conheço, mas apenas faço essa fala com esse tom para chamar a atenção do Brasil do quanto é grave a situação de escolhermos cidadãos para serem os maiorais, escolhermos entre nós cidadãos para serem os campeões, quando na realidade temos 200 milhões de campeões no Brasil. Precisamos dar oportunidades igualitárias, precisamos deixar esse país empreender, precisamos deixar que os seus Luiz Antônio da vida não mais precisem tirar a sua própria vida para fazer valer o seu direito de empregar, avançar e desenvolver o país, presidente Mauro.
Quero deixar aqui, senhoras e senhores, todos os movimentos sociais, uma homenagem ao MBL, que tem feito aí um pronunciamento forte na defesa da vida e da história do seu Luiz Antônio. O movimento veio para a rua, e todo aquele que publicar na sua página na internet, ou que aqui fizer uma fala, ou todo aquele estudante que chegar na escola e se lembrar do seu Luiz Antônio no dia de hoje, porque ele é um grande brasileiro. Ele deu a sua vida para chamar a atenção de todos nós do quanto é grave essa situação e do quanto ele quis preservar a vida e o emprego daqueles que colaboraram com ele para empreender aquela empresa. Mas muito mais do que aquela empresa, Mauro, presidente dessa casa nesse momento, a construção de um sonho, a construção de uma ideia de que esse Brasil é possível e de que esse Brasil vai ser e será uma grande pátria. Obrigado.